A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança, pastoreado pelo pastor Georgen Silva. Me chamo irmão Salomão, está comigo aqui o professor Isaías Nascimento. Nós vamos comentar a lição de número 11. Antes da gente comentar essa lição, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente a lição. A gente promete ler todos os comentários ou alguma pergunta que tiver, a gente vai responder a cada pergunta. E o seu like ele vai ajudar essa aula a ir mais longe. Quando você dá o likezinho, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas. Assim o Evangelho ele é proclamado aos quatro cantos da terra. A lição número 11 ela tem como tema o culto da igreja cristã. O texto áureo que eu sempre digo que é a primeira base da lição, ele se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. A verdade prática nos diz assim: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e toda rendição a Deus. Certo? Então, o culto é uma forma da gente expressar essa sublime expressão de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Efésios, capítulo número 5, versículo do 15 ao 21. Eu peço que você leia com os seus alunos, porque é importante, é o que vai dar base ao estudo da lição. Vamos fazer aqui um rápido comentário a partir agora da introdução da lição, que nos diz assim: nós vamos estudar nessa lição, ou nessa aula, o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. E assim veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene, quer dizer, ele é um culto santo em direção ao Deus soberano santo e tem que ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são o propósito primordial do culto. Ele é para glorificar a Deus e para edificação da igreja, certo? E são sublimes de verdadeiro culto a Deus, que são culto sublime, verdadeiros culto a Deus. Quer dizer, todo culto também tem o seu rito. Todo culto que é prestado para Deus tem a sua forma, tem o seu rito. Então deve ser feito tudo com ordem e decência. Por isso que a palavra-chave dessa aula de hoje é culto, irmãos. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso primeiro, passando já pela nossa introdução, chegamos agora no nosso primeiro tópico da lição, que diz assim: a natureza do culto, né? Então você já percebeu, meus irmãos, que essa lição vai girar sobre essa temática de como se deve acontecer o culto, a sua natureza, como deve ser o culto de forma geral. Diz assim o nosso subtítulo: o culto como serviço a Deus. Então, a primeira premissa que eu tenho que ter em mente quando eu vou cultuar é que eu vou cultuar porque eu sirvo a Deus. Vou prestar um serviço a Deus. E como será prestado esse serviço? Adoração, glorificação, de forma solene, de forma consciente ao Deus que nós servimos. Aqui, meus irmãos, o nosso autor ele destaca aqui duas coisas interessantes que temos que ter também conhecimento. Ele fala que o culto, em primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo, e, em segundo plano, com a forma como esse culto se dá. Então, em primeiro plano, a atitude. A minha atitude tem que ser uma atitude de adoração, enaltecimento ao Senhor. O centro do culto tem que ser Cristo. O centro do culto tem que ser tão somente o Senhor Jesus Cristo. E a forma como se dá esse culto é de maneira
solene e ordenada. Não pode ser de acordo com aquilo que as Escrituras, Salomão, me designa que eu faça o culto. Não é da forma que eu acho, não é da forma que eu penso, mas é de acordo com o que as Escrituras me mostram que deve ser. A gente vai ver o apóstolo Paulo aos Coríntios enfatizando muito essa questão da solenidade, da questão da consciência no culto, o que estamos fazendo no culto, para que estamos ali e a quem nós estamos servindo dentro do culto. Então, temos que ter essa ideia em relação à questão da natureza do culto, a minha atitude enquanto adorador, enquanto cultuador a Deus, e também a forma como eu me proponho a realizar essa atitude, essa adoração ao Senhor. Como Salomão destacou aqui já, o culto ele tem que girar em torno da questão da glorificação a Deus e da edificação da igreja. Bom, a gente viu aqui no primeiro ponto o culto como serviço a Deus. No segundo ponto do primeiro tópico, você vai ver o culto deve ser solene, como já Isaías, você já falou sobre essa parte de solene. Quando se refere a solene, certo? Nos referimos a algo que traz respeito e é majestoso. Quando se refere a trazer respeito e é majestoso, tudo aponta para Deus. Quando se traz respeito, o culto tem que ter um respeito, uma solenidade, tem que ser solene, para trazer essa seriedade e mostrando que essa adoração, esse serviço, podemos dizer, sai de dentro para fora, sai do nosso coração. Então tem que haver respeito. Quando um culto não tem o devido respeito, Deus não recebe esse culto. Então tem que ser um culto majestoso, dirigido à majestade de Deus, certo? Ele diz aqui, isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Então, tanto o culto como a maneira que se deve cultuar é importante. Agora, é interessante o autor da lição nos traz esse assunto, essa palavra que é cultuar a Deus, que tem que haver serviço, tem que ser solene, porque nos dias de hoje já não se vê mais isso. Os cultos não têm essa solenidade, não é mais um serviço a Deus, não parte mais do coração. Então é preciso a gente voltar e entender os preceitos de Deus, o que Ele quer. O culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. Ele destaca muito bem isso aqui. Levítico 10, do 1 ao 2, ele destaca essa organização, não pode ser de qualquer jeito. Ele diz aqui, não é por acaso o apóstolo Paulo expõe os princípios que regulamentam o culto na igreja de Corinto. Então, Paulo traz essa organização, essa solenidade no culto lá em Coríntios, porque isso deve ser realizado de todo o coração, segundo os preceitos da palavra de Deus. Ele diz aqui, isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Tem que haver essa ordem. Então, o culto deve ser solene. Para Deus tem que haver respeito e tem que ser majestoso, dirigido à majestade de Deus. Amém, meus irmãos? Nada mais além disso. Meus irmãos, o terceiro tópico vai falar sobre a santidade, que é um pressuposto realmente para realizar o culto. O culto tem que ser santo na sua natureza, né? Por quê? Porque se estamos cultuando ao Deus da santidade, então temos que também procurar estarmos santos diante dele. Significa ser santo, significa ser separado ou consagrado a Deus. Então eu tenho que me consagrar primeiramente, consagrar a minha vida ao Senhor, separar a minha vida a Deus, para que só assim eu possa realmente prestar o culto racional ao Senhor. Diz assim o título desse subtópico, o culto é santo. Ok? E aqui ele traz, meus irmãos, traça um paralelo entre o culto no Antigo Testamento, ok? É todo aquele ritual que era feito pelo sacerdote, o sumo sacerdote, e tudo que acontecia ali, você vai ver muito isso no livro de Levítico, muito essa questão da ordenança do culto no Antigo Testamento, como era feito todos os rituais ali
na casa de Israel para prestação ali de o culto a Deus. Claro, existiam as suas particularidades, existiam as coisas reservadas mesmo ali ao povo hebreu. Mas no Novo Testamento mostra também, meus irmãos, essa questão. O princípio é o mesmo. Você vai ver que naquele tempo os sumos sacerdotes, eles tinham que se santificar para apresentar o sacrifício ao Senhor. Então, o princípio de santificação continua para a igreja, continua no Novo Testamento. É necessário que eu me santifique realmente para que eu possa apresentar, não agora, meus irmãos, o sacrifício de outro, porque cada um sendo um sacerdote, cada um apresenta o seu próprio, entre aspas, sacrifício a Deus. No Novo Testamento, o princípio de santificação, de separação é o mesmo, ok? Porém, eu proponho a Deus, elevo a Deus o meu próprio sacrifício, que é o meu culto racional a Ele, em santificação. Então, o mesmo princípio que era observado, de santificação, de separação e consagração no Antigo Testamento, o Novo Testamento também traz essa premissa para o culto ao Senhor, que é a questão da santificação. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Isso é um mandamento de Deus, não é uma recomendação, mas é um mandamento para que nós possamos estar diante do Senhor realmente, que Ele possa receber o culto a Deus. Vale lembrar que, por que temos que seguir esse critério, meus irmãos? Porque o culto que eu venho prestar na igreja, meus irmãos, é um culto direcionado a Deus. Eu não venho aqui para a igreja para cultuar a mim mesmo ou a outra pessoa, não. Eu venho para cultuar. Se eu fosse cultuar outra pessoa ou a mim mesmo, eu não precisaria me santificar, eu não precisaria me consagrar, não precisaria realmente ali estar separado. Não, porque somos pares da mesma essência. Porém, quando eu vou, meus irmãos, prestar o culto a Deus, esse Deus que Ele é santo, eu tenho mesmo que observar esse critério da santidade indispensável para todo cristão. Um resumo desse primeiro tópico diz assim: sendo o culto uma forma de serviço a Deus, sua prática requer reverência, ordem e santidade. Isso é um pequeno resumo desse primeiro tópico da lição. O segundo tópico tem como tema o propósito do culto. Então a gente vai ver nesse segundo tópico qual o propósito primordial do culto. O primeiro ponto vai falar glorificar a Deus. Então, o primeiro propósito, que é o primordial, é glorificar ao Deus sobre todas as coisas. Então, o culto que a gente vem prestar para Deus, ele tem que ter esse pressuposto, glorificar a Deus. Quando há um desvio que não está glorificando a Deus, então a gente é preciso voltar aos preceitos de Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Então, o culto é para celebrar a Deus, certo? Celebremos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos também. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Então, a forma que a gente vem prestar o culto a Deus tem que ter essa ordem, glorificar a Deus. Quando o homem puxa essa glória para si, está fugindo da vontade de Deus. E Deus não recebe o seu louvor, não recebe a sua adoração, não recebe a sua oferta. Quer dizer, o culto não chega às narinas de Deus como um cheiro suave. Não chega. Certo? Então, é preciso sim prestar um culto a Deus com glorificação a Deus. Diz assim a lição: nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Nunca pode ser para o centro, colocar o homem no centro. Não, tem que ser cristocêntrico. Tem que ser Cristo no centro. A glorificação, a adoração tem que ser para Cristo. Quando fugir disso aí, é anátema e maldição. Cristo, nosso Deus, não recebe essa adoração. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o eterno sumo sacerdote. Então, Cristo, nosso Cristo é tudo. Então, tudo é para Ele, tudo foi feito pela sua mão. Toda a honra e toda a glória tem que ser para nosso Cristo, o sumo sacerdote, o rei sobre excelência. Então, o culto tem que ser para glorificar a Deus, irmãos. Amém, meus irmãos. Chegando aqui no nosso segundo subtópico desse segundo tópico, diz assim:
Quando não se cultua a Deus, é possível você ir ao culto e não cultuar a Deus? É possível sim. Né? Quando não se observa esses critérios que nós falamos aqui no tópico anterior, da questão da solenidade, da santidade, da glorificação a Deus, daquilo que o professor Salomão aqui acabou de falar, Cristo no centro do culto, quando outros elementos alheios às Escrituras são colocadas dentro do culto, tudo isso são formas de eu não conseguir prestar o culto a Deus, ok? Aqui, nosso comentarista aqui, ele diz que de fato existe esse tipo de situação. Muitas igrejas se desviam para outras coisas que não estão dentro realmente daquilo que as Escrituras Sagradas nos mostram, de como tem que ser o culto ao Senhor, e acaba realmente não prestando esse culto. O apóstolo Paulo aqui já tinha esse problema na igreja de Corinto, ok? Ele diz, no capítulo 11 de Corinto, ele diz, a primeira carta, ele diz essa questão, que quando eles se ajuntavam, não era para comer a ceia do Senhor. Destaque essa expressão, do Senhor, ceia do Senhor. Ou seja, o culto realmente ali não era para uma prestação de adoração ao Senhor. A ceia não era do Senhor. Estava acontecendo uma reunião ali de ajuntamento para comilões e beberrões, menos realmente algo que era para prestar um culto a Deus com aquela questão ali citada aqui do apóstolo Paulo em relação à ceia, ok? É um exemplo que o apóstolo Paulo traz para mostrar que o culto não estava funcionando na igreja de Corinto, e ele nesse capítulo 11 traz toda uma normatização de como teria que ser o culto ao Senhor, dizendo até que quando eu me julgo a mim mesmo e tenho realmente na minha mente aquilo que eu tenho que mudar, ok? Eu ali escapo de ser realmente ali penalizado por Deus. Então, meus irmãos, temos que ter consciência naquilo que estamos fazendo no culto a Deus e realmente oferecer esse culto de forma racional e santa ao Senhor. Ele diz aqui mais abaixo que existem muitas reuniões que estão envernizadas para se parecerem com o culto a Deus, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. Meus irmãos, e vale destacar aqui uma situação, para passarmos aqui já para o próximo tópico. Como eu consigo analisar que aquele culto está sendo realmente o culto a Deus ou não? Já colocamos aqui algumas coisas, né? Da santidade e solenidade. Porém, meus irmãos, veja a atuação do Espírito Santo naquele culto. Ok? Quando o culto é de glorificação verdadeira ao Senhor, o Espírito Santo ele está ali manifestando os seus dons, ele está ali, meus irmãos, recebendo e falando com a igreja através da exposição da palavra, ele está ali salvando almas, ele está atuando naquele momento solene. Quando aquele momento de culto existe realmente a direção para a adoração a Deus, é um culto verdadeiro, existe a atuação do Espírito Santo de Deus pela sua graça e misericórdia, Salomão. É verdade, Moisés. Bom, o terceiro ponto vai nos falar do segundo tópico, viu? Vai nos falar sobre edificar a igreja. É um dos propósitos do culto. A gente viu que é glorificar a Deus, a gente viu as consequências de quando não se cultua a Deus, e Moisés expressou muito bem sobre isso. Vamos ver agora edificar a igreja. Primeiro ponto principal é para glorificar, para a glória de Deus. E o segundo, a edificação da igreja. Por quê? Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Paulo expressa muito bem isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, cada procedimento desse, salmos, hinos, doutrina, que é a palavra, tem que haver mais tempo para a palavra. Hoje está se tornando um culto mais de louvor do que de palavra. Cada um desses atos é para edificação da igreja. Mas por que edificação? Edificar significa firmar
em Cristo Jesus, na rocha eterna. Edificar sobre a palavra de Deus. Quando a igreja ela é edificada sobre a rocha eterna, pode vir as tempestades, pode vir as vendavais, que ela não vai cair. É uma casa edificada sobre a rocha. Então a palavra de Deus nos traz essa edificação. É preciso ter mais tempo para a palavra nos cultos. Ele diz assim: o fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja, pelo fato do seu uso não estar trazendo edificação à igreja. A igreja de Corinto tinha todos os dons, mas eles não estavam apenas os dons, mas não estava trazendo edificação à igreja. Mas estava fazendo o quê? Estava só trazendo glória para eles mesmos. Precisavam, sim, retornar ao primeiro amor. Reconhecer que Cristo é a única solução, a palavra de Deus. Então, é preciso, sim, que as igrejas, hoje em dia, tenham essa visão. Que a igreja, quando há um culto a essa unidade e glorificação a Deus, e a edificação, e a palavra que edifica a igreja, quando há esses elementos, sim, a igreja ela é firmada na palavra de Deus. Certo? Então, é importante que haja esses propósitos que a gente acabou de dizer. Resumindo a esses segundo tópico, diz assim: embora o alvo do culto seja Deus e não o ser humano, o culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja. Quer dizer, um culto, quando é Cristo no centro, ele edifica toda a igreja, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Chegamos agora no nosso terceiro tópico e último tópico também, que vamos falar um pouco sobre a liturgia do culto, ok? Aqui, meus irmãos, você pode analisar, você que é das demais denominações que existem pelo Brasil e mundo afora, a gente sabe que cada igreja existe uma questão litúrgica. Cada igreja segue um padrão de liturgia, cada denominação, fazendo aqui a minha frase, cada denominação segue um padrão ali específico de liturgia. O que seria a liturgia? A forma de se realizar, a ordenação, como as coisas são ordenadas no culto para a realização deste. Meus irmãos, fala-se no nosso terceiro tópico, a liturgia do culto, a exposição da Bíblia. E aqui o nosso autor faz 3 destaques interessantes aqui nesse tópico. Diz assim, o primeiro destaque, ele vai falar que o movimento pentecostal clássico, não o movimento neopentecostal, ok? Retire, exclua isso aí, não o movimento neopentecostal. O movimento pentecostal clássico, ele tem tido a certeza que toda a liturgia do culto tem que se girar em torno daquilo que as Escrituras nos mostram como o dever de se realizar. Então, as igrejas pentecostais clássicas, na qual nós pertencemos aqui também, têm tido, meus irmãos, esse cuidado de observar a questão de toda a liturgia de um culto pentecostal ser realmente centrado naquilo que as Escrituras nos mostram. Ok? Esse é o primeiro destaque aqui desse tópico que estamos expondo nesse momento. O segundo destaque, meus irmãos, é a questão, o nosso autor traz a questão da primazia em relação à exposição das Escrituras. Como Salomão já enfatizou aqui, nós temos que primar mesmo pela questão de um tempo mais amplo, realmente o culto ter um tempo maior para a exposição da palavra de Deus. Porque a exposição da palavra de Deus, direcionada pelo Espírito Santo, ela traz edificação, ela atinge todo o propósito pelo qual estamos ali a cultuar o Senhor. Traz edificação, glorifica ao nome do Senhor Jesus e também salva almas para o reino de Deus. Então, a exposição da palavra de Deus, meus irmãos, tem que ter essa primazia, tem que ter esse lugar de destaque na liturgia do culto, da maneira de que se faz. E o último destaque aqui, ele diz que, ligado a esse segundo que eu acabei de falar, ele diz que o apóstolo Paulo enfatizou muito essa questão
de expor as escrituras, mesmo ali para a igreja que estava em Corinto. Veja que estamos destacando bem, o nosso autor traz muito essa questão da igreja de Corinto, porque lá havia a necessidade de uma intervenção do apóstolo, ok, em relação ao que estava acontecendo dentro do culto. Precisava-se de uma ordenação maior e o apóstolo Paulo trouxe essa ordenação realizando como? De acordo com a exposição das Escrituras. Então, podemos concluir aqui que só vamos ter realmente um culto ordenado, um culto que edifica, que glorifica, que salva almas, a partir de uma exposição ampla, séria e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Salomão. Amém. O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema a adoração entusiástica. Quer dizer, vai falar sobre essa adoração, que a adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo, no qual nos vê no versículo que eu li anteriormente, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. E ele usa o termo salmos, há entre vós salmos, doutrina. E é usada nesse texto, na palavra grega, salmo, é uma referência ao usinário usado pelos primeiros cristãos, quer dizer, faz o termo usado lá nos Salmos de Davi, que alguns dizem se considera como cântico dos degraus também. E os Salmos eram cantados, não era lido, era cantado. Então ele usa esse termo, que a adoração aparece em primeiro ponto. Adoração a Deus. É importante frisar muito sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, ele não vem com o intuito de adorar a Deus. Canta os hinos, lê a palavra do Senhor, até mesmo escuta a pregação. Mas o seu coração não está depositado na adoração a Deus. É preciso colocar isso bem em prática e saber que é de suma importância a nossa adoração a Deus e sincera. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos, como eu já falei, Salmo de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere aos cristãos cheios do Espírito Santo que se reuniam para adorar a Deus. Então, Paulo fala muito bem sobre isso. Essa adoração a Deus como inicial, como primária, adoração de todo o nosso coração, irmãos. É isso. Amém, meus irmãos. Chegamos agora no nosso último subtópico. Estamos falando sobre como deve ser realizado o culto. E destacamos aqui, meus irmãos, desde o início da lição, a questão de um culto solene. Porém, nós temos que diferenciar solenidade de morbidão, ok? Um culto solene não quer dizer morno, aquele culto realmente que você está ali, mas não existe, não. Um culto solene, meus irmãos, traz esse aspecto realmente da adoração a Deus, de glorificação ao Senhor, ok? De forma realmente feliz, de forma realmente com entusiasmo mesmo, que Salomão acabou de destacar. Essa é a forma que destacou o movimento pentecostal na história, tanto no Brasil como no mundo. O movimento pentecostal ele é conhecido, já entrando aqui no nosso tópico, né, que é o lugar da adoração do culto pentecostal. Então, o culto pentecostal ele é conhecido como esse culto mesmo alegre, em que as pessoas louvam junto, de forma realmente eloquente, adoram o Senhor, glorificam alto realmente a Deus, somente ao Senhor. Isso também é ser solene. Solene não quer dizer morbidão. Solenidade não tem a ver com morbidão. Temos que, meus irmãos, destacar bem isso aí. Eu posso ser solene, mas da maneira realmente que eu me exponho ao Senhor, adorando de maneira eloquente, glorificando o nome dele, claro, de maneira que não venha ali a atrapalhar, né, entre aspas, atrapalhar assim, a exposição da palavra do Senhor, mas a glorificação, o louvor, muito entusiasmo mesmo, a glorificação a Jesus faz parte também dessa questão da liturgia, dessa questão litúrgica,
que o movimento pentecostal ele sempre foi reconhecido mundo afora. O que vale destacar aqui, meus irmãos, é que nós, como pentecostais, não devemos perder a nossa identidade. Não devemos perder, meus irmãos, a identidade pentecostal que nos trouxe até aqui. A Assembleia de Deus, a igreja pentecostal, e a maior igreja do Brasil. E ela tem alcançado, e é a igreja que mais alcança os lugares mais, meus irmãos, afastados, inóspitos mesmos, lugares onde igrejas mais tradicionais não chegam. O movimento pentecostal, através da Assembleia de Deus, tem chegado e tem salvado almas lá. Nós temos que ter isso como uma questão realmente a ser lembrada e ser vivida por todos nós. Não devemos perder as nossas características pentecostais no culto. O culto ele não vai ser bagunçado porque você glorifica, exalta e adora o nome do Senhor em alta voz. Isso não vai. O culto ele é bagunçado, para ser bem claro, quando nós nos colocamos no centro do culto, quando nós trazemos elementos de fora das Escrituras para dentro do culto, quando nós ficamos com conversas paralelas que não são de glorificação ao Senhor. Isso sim macula a liturgia, macula realmente ali o momento do culto, ok? Então, devemos prestar muita atenção em relação a isso. Prestar um culto solene não quer dizer prestar uma morbidão a Deus, isso não, tá? Tanto porque o morno ele vai o quê? Vomitar, entendeu? Da sua boca. Então, temos que ser pentecostais, observando a questão realmente da solenidade do culto, mas nunca perdendo, Salomão, as nossas características. O resumo desse terceiro tópico diz assim: o culto pentecostal segue o modelo da liturgia neotestamentária, com expressões fervorosas de adoração e primazia ao ensino da palavra. Isso é fundamental. Ele segue essa neotestamentária com expressões fervorosas de adoração e a primazia da palavra de Deus. Não pode fugir dessa regra, não pode. A conclusão da lição, um rápido comentário sobre a conclusão, nos diz assim: a gente viu nessa lição, ou nessa aula, que os princípios que devem reger um culto cristão, a gente viu os princípios fundamentais que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma ou de qualquer maneira, pois ele tem princípios e normas para seguir, e não pode quebrar esses princípios e normas. Mas esses princípios e normas não é humana, princípios e normas dados por Deus. Não foi o homem que criou, não foi o homem que elaborou, foi Deus que nos deu esses princípios e normas, certo? Como Deus é um Deus de ordem, então o culto deve se prestar a Ele também, tem de ser ordenado, em ordem. Não pode haver de várias maneiras, de todo tipo, não. O culto ordenado não significa frio ou sem vida, foi como o professor Isaías falou. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. A vida do culto é o Espírito Santo derramado no meio da igreja, no nosso meio. A gente sente a presença do Espírito Santo. Aí sim, irmão Isaías, é um culto vivo, cheio da unção de Deus. Amém? Com isso concluímos essa lição. Eu espero que você tenha gostado da aula e não se esqueça de dar o likezinho de joinha aí, e já espero você na próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.